Sabendo que era uma armadilha, aqueles que ainda pulavam eram idiotas. Lei-Lin obviamente não era um idiota. Como a outra parte revelara que eles tinham a capacidade de interferir nos portais astrais, obviamente Lei-Lin não os ignoraria. Na verdade, nesses 5 anos, ele estivera analisando silenciosamente o outro mundo. Ele até havia tentado projetar sementes espirituais, tudo para entender completamente a capacidade da outra parte de interferir. Durante os 5 anos de sondagem que pareciam durar apenas um dia, ele havia entendido há muito tempo os métodos que eles poderiam usar como as costas da mão. Ele até preparou um plano de contingência. É o número de padrão ofensivo 3. Ative as contramedidas correspondentes. Os olhos de Lei-Lin brilharam com inteligência. Tarefa iniciada. Âncora espacial sendo projetada. As coordenadas do alvo de rastreamento. O iShip começou a operar metodicamente. Uma camada de misteriosas ondulações espaciais foi emanada do corpo de Lei-Lin. As coordenadas do alvo foram determinadas. Prosseguir com o ataque. O iShip perguntou com uma voz robótica. Sim, um sorriso apareceu nos lábios de Lei-Lin. Bang bum, o medidor de vidro explodiu, e muitos aparelhos explodiram em chamas. Collins, que estava assistindo, estava prestes a enlouquecer. O que está acontecendo? Quem pode me dizer o que está acontecendo? Collins rugiu, com os olhos vermelhos. Mesmo os magos de amanhecer achariam difícil obter este aparelho de interferência espacial de alto grau. Desta vez, muitas peças tiveram leituras que saíram das paradas, e seu mestre provavelmente o mataria. A outra parte parece ter captado algum tipo de técnica espacial e contra-atacar. Um velho empurrou a lente de seus óculos e concluiu. Você está brincando comigo? Você sabe o quão valiosa é a pesquisa em técnicas espaciais? Como ele conseguiu? A primeira reação de Collins foi de descrença. Mas essa é a única explicação. Se as reservas de conhecimento espacial da outra parte forem mais vastas do que as nossas, provavelmente teremos que estar atentos contra os seguintes ataques espaciais. O velho falou rapidamente. Ataques espaciais? Collins ficou atordoada e, logo em seguida, veio a turbulência espacial que abalou a área. Os efeitos não são nem um pouco ruins. Ouvindo o aviso do iShip, o humor de Lei-Lin melhorou imediatamente. Artes arcanas e conhecimento sobre coordenadas espaciais eram obviamente insanamente caras. Eles raramente eram vistos, mesmo na área da Morningstar. No entanto, ele tinha o iShip e não precisa de informações muito completas. Por isso, ele havia comprado apenas alguns incompletos. Embora ele não pudesse ser considerado um grande mestre nessa área, atacar alguns caras que eram semelhantemente novatos não seria um problema. Você se atreve? Uma voz enfurecida soou. Outro magus com uma runa da lua negra em sua testa apareceu de repente no limite do mundo, tentando interceptar Lei-Lin. Eu sou o seu oponente. Junto com os sons de um leão rosnando, outro arcano com cabelos que pareciam estar vazando de ouro apareceu na frente daquele mago. Wide. O magus da lua radiante chamou em voz baixa, sua expressão revelando seu medo. O outro plano foi lançado. É que o magus da lua radiante do relâmpago de Júpiter. Lei-Lin se virou e deu uma olhada, armazenando a aparência da outra parte em sua memória ao ônus quando ele estava atravessando a esfera protetora de um mundo. Enormes forças astrais foram ativadas e Lei-Lin sentiu-se tonto. Seu corpo parecia se transformar em um raio de luz e depois desapareceu completamente. Comparada a uma formação preparada de teletransporte, a força necessária para se mover livremente sobre o plano astral era muito maior. A enorme pressão era como se uma placa de aço estivesse pressionando o corpo de Lei-Lin. Frio, sufocante, frenético. Lei-Lin imediatamente sentiu seus ossos rangendo, e a aurora defensiva em seu corpo começou a se quebrar pouco a pouco. Talvez até a pressão de dezenas de milhares de metros abaixo do mar não possa se comparar a isso. Esse foi o último pensamento consciente que Lei-Lin teve.
Antes que ele desmaiasse completamente, a única coisa que ele podia fazer era usar força multilimbada e cobrir seu corpo com energia verde escura. Em um mundo de lava, grandes fendas podiam ser vistas na terra, magma surgindo por dentro como uma rede de rios vermelhos. Espaço distorcido na superfície de uma grande rocha negra, formando um portão translúcido a voar. Incessantemente gerou raios no ambiente. O relâmpago desabou cada vez com mais frequência enquanto toda a área estava cheia de uma luz branca deslumbrante. A luz branca explodiu, formando um brilho penetrante. Quando toda a luz desapareceu, o portão original de luz e o relâmpago desapareceram, deixando para trás apenas vestígios carbonizados que relatavam os estranhos eventos que acabavam de ocorrer. Ah, eu finalmente entrei. Lei Lin franziu as sobrancelhas, sentindo a grande quantidade de partículas elementares de fogo em torno dele. Esta concentração. Magos acreditariam se alguém dissesse que este era o mundo elementar do fogo. Dor intensa podia ser sentida de várias partes de seu corpo, fazendo-o gemer e dobrar as costas. Aishi Lin ordenou imediatamente: verifique minha condição atual. Bip. O dano ao tecido mole do corpo do hospedeiro é de 30,87%. Fraturas encontradas em 7 áreas e sinais de hematomas observados em órgãos internos. O tratamento imediato é recomendado. O Aishi lealmente entoou, transmitindo uma figura humana em 3D para ele. A imagem azul continha muitos sinais de feridas. Mesmo com a vitalidade atual de Lei Lin, ele ainda estava ferido nesse grau. Outros magos regulares provavelmente teriam desaparecido completamente sem deixar vestígios. Sua vitalidade surpreendente e a linhagem de Warlock estavam lentamente consertando os ferimentos em seu corpo, permitindo que suas sobrancelhas firmemente franzidas relaxassem. Isso foi realmente perigoso. Quase morri fora da esfera protetora. Enquanto recordava o que acabara de acontecer, Lei Lin não conseguiu deixar de suar frio. A esfera de proteção. Este era o limite de um mundo e incluía mesmo parte do vazio. Pode-se dizer que é a defesa mais forte de um grande mundo. Em geral, todo mundo tinha essa esfera protetora, embora sua força fosse variada. A esfera de proteção mais famosa era provavelmente a parede de cristal do mundo dos deuses. Sua poderosa capacidade de isolamento foi suficiente para que até mesmo magos nas fileiras 7 e acima fossem forçados a retornar derrotados. Incluía um grande mundo e vários planos, formando a cultura única de força do mundo dos deuses. Ele até cortou as tentativas de espionar de outros mundos, exceto naquela época em que os antigos magos os haviam invadido. Antes de chegar ao mundo da lava, Lei Lin foi capaz de recuperar a consciência com a proteção da força multilimbar, impedindo-o de estar em uma situação ruim. Se alguém quisesse usar uma metáfora, a esfera de proteção de um grande mundo era como uma alfândega ao entrar em um país. Se Lei Lin não tivesse acordado, ele precisaria forçar a entrada, e definitivamente seria recebido com ataques, especialmente a partir da intenção maliciosa da vontade mundial. O método que Lei Lin empregara desta vez era semelhante a passar por uma barreira. Ele não havia sido descoberto pela vontade mundial, e o foco nele era evidentemente mínimo, o que ajudaria em seus movimentos posteriores. E isso Lei Lin puxou um colar de prata cheio de luz astral de seu pescoço. Depois de sentir que a conexão não estava danificada, ele pôde relaxar completamente. Este colar representava sua conexão com o portão astral no mundo do mago. Enquanto a conexão não estivesse quebrada, ele poderia se teletransportar a qualquer momento pelo portão. Exatamente quando Lei Lin deixou o mundo dos magos, o ataque de Collins tinha sido de cortar completamente essa conexão, deixando Lei Lin preso em outro mundo e incapaz de encontrar o caminho de volta para casa por toda a eternidade. Gilbert e os outros dois foram derrotados usando esse método. Evidentemente, Collins fora ridicularizado por Lei Lin e provavelmente não seria capaz de emergir por muito tempo.
O maior perigo havia sido obstruído por Wide, e Leilin finalmente teve tempo para fazer o que queria. Salvar os dois duques também se encaixa nos planos de benefícios de Leilin. Afinal, ele não era forte o suficiente para enfrentar o Jupiter's Lightning. Ele precisava de algumas outras pessoas para aliviar a pressão, e Gilbert e Emma eram muito bons candidatos para isso. Além disso, Gilbert era o mentor de Leilin, não alguém que ele pudesse abandonar tão facilmente. Depois de considerar por algum tempo e encontrar a melhor saída para si mesmo, Leilin ainda optou por avançar e salvá-los. Mas este mundo é tão grande. Onde posso encontrá-los? Leilin observou o lago de lava que se estendia até onde ele podia ver, bem como as nuvens em chamas no céu, e não pôde deixar de rir amargamente. Bip. Testando os arredores. Neste momento, o AI-chip imediatamente projetou a análise do entorno antes de Leilin. Força de alma de Leilin foi enviado para explorar, e ele imediatamente sentiu a diferença do que ele estava acostumado. No mundo da lava, sua força espiritual parecia lenta, resultado das leis deste mundo não serem harmoniosas com as suas. Como esperado, com uma mudança nos mundos, as dimensões, os níveis de energia e até as interações entre as partículas são totalmente diferentes. As mudanças nas leis são definitivamente uma enorme obstrução aos magos que viajam entre mundos. Um fio de compreensão brilhou nos olhos de Leilin. Essa foi a preciosa experiência que muitos antigos magos reuniram através de seu sangue e suor. Felizmente, eu já condensado meu ponto de massa. A força da alma ainda é útil na maioria dos mundos, e só precisa de algumas pequenas alterações. Se ainda era força espiritual, receio. Alívio surgiu no coração de Leilin. A força da alma era um poder de alta qualidade e poderia ser usada em muitos mundos. Sua praticidade superou a da força espiritual. Leilin estimou que, se ele ainda usasse a força espiritual aqui, provavelmente teria que lidar com o constrangimento de não se encaixar. Ele pôde até mesmo precisar cultivá-la desde o início e transformar sua força espiritual na força espiritual exclusiva deste mundo. Embora não houvesse gargalos, isso exigiria muito esforço. Agora, com o uso da força da alma, esta questão foi resolvida principalmente. Não é de admirar que os antigos magos colocaram a estrela da manhã como o posto mínimo para atacar outros mundos. Então tem esse fator. Leilin tocou seu queixo. Bip. Dados sobre o ambiente completamente reunidos. Gerando o mapa elementar. Analisando as leis do mundo. Começando a afinar as ondulações da alma do corpo hospedeiro.